Oi, pessoal, tudo bem? Estamos dando continuidade no nosso módulo 12, parte 1, onde nós estamos falando de adições e subtrações com denominadores iguais, tá joia? Então, na última aula, a Pro repertoriou vocês com algumas continhas, né? Onde a Pro explicou para vocês sobre denominadores iguais e denominadores diferentes. E aí, hoje nós vamos realizar alguns exercícios para vocês terem uma boa fixação do conteúdo, tá bom? Então, essa é a abertura do nosso módulo, operações com frações. E aí, eles mostram aqui pra gente uma receita, né? Sobre que o Henrique vai fazer uma torta de frango de lanche para os filhos. Então, tá mostrando os ingredientes. Uma colher de sopa de fermento em pó, 2 ovos, meio tablet de 200 gramas de manteiga, 3 meios de xícaras de chá de leite, 2 meios de xícara de chá de farinha de trigo, meia xícara de chá de óleo, sal a gosto e assim por diante. E o recheio, né, que é meio quilo de frango cozido desfiado e temperado a gosto. Aí ele pergunta, no total, quantas xícaras de leite e de óleo são usadas na receita? Quando a gente olha lá em cima, são 3 meios de leite mais um meio de óleo. Lembra que a Pro explicou que denominadores iguais eu conservo e adiciono só o de cima? Então, vou conservar o 2 e adicionar o de cima. 3 mais 1, 4, que vai dar 4 meios. Quando eu faço a redução da minha fração, vai dar 2 inteiros. Então, são usados ao todo 2 xícaras de chá de leite e de óleo nessa receita. Henrique tinha apenas um ovo na geladeira, então ele decidiu fazer metade dessa receita. Para isso, ele precisou considerar apenas a metade da quantidade de cada ingrediente. Como você faria para calcular a nova quantidade de frango desfiado que Henrique deve usar na receita? A gente viu aqui, ó, que ele vai usar na receita meio frango cozido desfiado, né? Ele já vai usar metade de um frango cozido desfiado. Então, ele vai ter que usar, na receita inteira é metade, então ele vai ter que usar metade da metade, né? Ou seja, ele vai ter que usar 1/4 aí de frango. Adição e subtração de frações com denominadores iguais. Então tá lá, aí tá falando que a Carla vai jogar um jogo com a família que chama a dedonha. Esse jogo, pessoal, para realizar, ela dividiu uma folha de sulfite em 8 partes, tá? E aí tá falando que ela e o irmão Kaique pegaram uma parte da folha cada um. E então a gente vai pintar a parte que ela pegou de amarelo e a parte que o Kaique pintou de roxo. E escreva a fração que representa a parte da folha que cada um deles pegou. Então, ela pegou uma parte de 8, então 1/8, e o Kaique também pegou uma parte de 8, né? 1/8. Então, tá lá, escreva a fração que representa as partes da folha que Carla e Kaique pegaram juntos. Então, juntos eles pegaram 2/8 da folha. E aqui está dizendo que como que a gente pode obter essa adição aí, né? Se eu pego 1/8 da Carla mais 1/8 que foi do Kaique, e vou realizar a adição. A Pro ensinou para vocês na última aula que denominadores iguais a gente conserva e soma apenas o numerador. Então, tá aqui, vou conservar o meu denominador, que é 8, e vou somar apenas o meu numerador. 1 mais 1, 2. Então, 2/8 eles pegaram juntos, tá? E aqui tá pedindo que a gente pinte de marrom o que sobrou. Então, se a gente já pintou 1/8 de amarelo, que é o da Carla, 1/8 de roxo, que é o do Kaique, sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes que eu vou pintar de marrom. Tudo bem? Aí o exercício diz assim, ó, agora pinte de marrom as partes que sobraram da folha. Em seguida, escreva a fração que representa essas partes, que são 6/8. Leia na próxima página como obter a fração que representa as partes que sobraram na folha. Então, tá lá. Podemos obter a fração que representa as partes que sobraram da folha, subtraindo a fração que representa as partes da folha que Carla e Kaique pegaram juntos, da fração que representa a folha inteira. Então, por exemplo, a folha inteira, pessoal, são 8/8, né?
Essa é a parte inteira da folha. A Carla e o Kaique pegaram 8/8. A subtração com denominador igual é a mesma coisa. Eu conservo e subtraio só o de cima. 8 menos 2, 6, que vai dar 6/8, tá bom? Então tá lá. Depois dessa primeira partida de adedonha, Carla e Kaique jogaram mais uma vez. Agora com o pai, a mãe e o avô deles. Cada novo participante pegou uma parte da folha que Carla dividiu. E Carla e Kaique usaram cada um o verso da parte da folha da partida anterior. Então, complete a adição. Então, aqui a Carla e o Kaique, a gente sabe que utilizaram 2/8 da folha. A família, que é o pai, a mãe e o avô, né, juntos, utilizaram 3/8. Então, quanto que foi usado da folha? Foi usado da folha, mantenho o meu denominador, 2 mais 3, 5/8. E se eu quiser saber quanto sobrou, né? Então tá lá, eu tenho a minha folha inteira, 8/8, menos 5/8 que foi utilizado nas partidas, vai sobrar para mim, ó, denominador igual eu conservo, 8 menos 5, 3. 3/8. E aí tá lá. Agora complete a frase abaixo com as frações correspondentes. Cada participante dessa segunda partida do jogo, a dedonha, pegou 1/8 da folha. Juntos, Carla e Kaique pegaram 2/8 da folha. O pai, a mãe e o avô deles pegaram juntos 3/8 dessa folha. No total, eles utilizaram 5/8 da folha. No fim, sobrou 3/8 da folha. Para subtrair frações com denominadores iguais, mantemos o denominador e subtraímos o numerador. E aí nós temos o exercício 3. Observe a figura em cada item e escreva a fração que representa as partes coloridas de cada cor. Depois adicione as frações. Então, eu tenho aqui, ó, essa aqui está dividida em 5 partes. Então, 1/5 eu tenho de azul e 3/5 de rosinha. Para fazer a adição, eu conservo o denominador e somo o numerador, que vai dar 4/5. A B são divididas em 6 partes. Então, uma é a rosinha, que é 1/6, a verde também é 1/6 e a azul, que são 3/6. Conservo o meu denominador, que vai dar 6, né? E somo o numerador. 1 mais 1, 2, mais 3, 5. 5/6. Aqui embaixo, a minha folha está dividida em 9 partes. Então, eu tenho 1/9 de rosa, 4/9 de verde e 4/9 de azul. Então, conservo meu denominador e somo o meu numerador. 1 mais 4, 5, 5 mais 4, 9. 9/9. Em cada item, observe a figura e escreva a fração que representa o inteiro e a fração que representa as partes marcadas com traçados de linhas. Em seguida, faça a subtração dessas frações. Então, olha aqui na figura A, pessoal, nós temos uma figura dividida em 7 partes, né? Então, a parte inteira dela é 7/7. Menos essa parte chanfrada, que aqui tem risquinhos, que são 5. 5/7. Na subtração é a mesma coisa, denominadores iguais eu mantenho. Então, vai ficar o 7. 7 menos 5, 2. 2/7. Essa figura foi dividida em 5 partes, então a parte inteira dela é 5/5. 5/5 menos 3/5, porque 3 aqui são as partes que tem os tracejadinhos, né? Então, conservo o denominador, 5 menos 3, 2. Essa figura, pessoal, foi dividida em 12 partes. Para eu beber um pouquinho de água aqui. Foi dividida em 12 partes. Então, o inteiro dela é 12/12, né? E no chanfradinho aqui no pintado, eu tenho 9. 9/12. Conservo meu denominador, 12 menos 9, 3. Então, 3/12. Observe o bolo representado ao lado, que está dividido em pedaços iguais. Que fração representa todos os pedaços desse bolo? Então, um bolo inteiro dividido em 5 partes, né? Então, é 5/5. Se Márcia comer 2 pedaços desse bolo, que fração vai sobrar, né? Então, aqui ela vai comer 2 pedaços, vai sobrar esse resto,
que são 3/5. Pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje, né? Adições e subtrações com denominadores iguais. Foi bem simplesinho, espero que vocês tenham gostado. E se ficou alguma dúvida, levem para a live que a Pro vai ter muito prazer em ajudá-los, tá bom? Um beijão e até mais!